nessa parte inicial, o início, a proposta de Deus para a família. Portanto, nesses dois primeiros momentos, agora na parte da manhã, eu quero olhar para Gênesis capítulo 2 e Gênesis capítulo 3 e fazer um sobrevoo desse texto intencionalmente voltada para a família, para que nós possamos ter a ideia do padrão original e considerando o padrão original se estamos longe dele. Tudo bem? Porque você não pode consertar aquilo que você não sabe que está errado. E só podemos consertar quando temos o gabarito. Só podemos consertar algo, só podemos voltar para a rota original quando conhecemos a rota original. Eu não sei se eu consigo ter um pouquinho de som aqui, se puder, que aí eu falo, mas está ótimo. Obrigado, tá joia. Vamos então, queridos, tratar nessa manhã, pode até tirar um pouquinho, de Gênesis capítulo 2. E eu quero começar com vocês a partir do versículo 15, a primeira leitura que eu faço com vocês para dar início é versículo 15 do capítulo 2, que diz assim: E o Senhor Deus tomou o homem e colocou no jardim do Éden, para que o homem o cultivasse e guardasse. Por tua palavra te louvamos, ó Deus. Edifica-nos aqui. Glorifica o teu nome. Conserta-nos, ó Senhor, para a tua glória. Amém, Senhor. Começar errado é geralmente o problema mais comum de qualquer coisa que dá errado. E veja, isso não é redundante. Imagine que eu estou colocando a camisa, vestindo, e ponho o botão errado na casa errada. Quem nunca? Homens, direto. Quando você descobre, a camisa está assim lá embaixo. Uma coisa simples. Todo botão, normal, todo botão é igual. Toda casa é igual, mas tem um botão para uma casa. Você não pode colocar, por serem idênticos, em casas que você queira. Há uma ordem, há um gabarito. Todas as famílias são iguais no que tange à essência, aos pecados, às virtudes. Mas o fato é que Deus tem um propósito para cada família, assim como uma casa para cada botão. E um botão para cada casa. E Deus faz coisas extraordinárias quando essas coisas estão no lugar. E coisas tristes acontecem quando nós estamos fora desse propósito. Pense num avião que vai daqui para outro continente, quem sabe um lugar muito distante, Austrália, por exemplo. Dependendo das escalas, das conexões, às vezes um dia inteiro de viagem ou mais do que isso. Se esta aeronave sai um pouquinho da rota, um pouquinho, no seu lugar inicial, e não retorna mais para a rota, quanto mais anda, mais distante da rota original fica. Portanto, é a mesma viagem, há um prazer de viajar, só tem um problema: quando você chegar no destino, será outro e não aquele que você gostaria. Portanto, eu compreendo e nós compreendemos que quando nós saímos da rota original, quando nós saímos desse gabarito, nós temos os problemas seríssimos. E todas as vezes que nós temos um problema, nós precisamos nos perguntar. Qual é a pergunta? Onde foi que eu saí da rota? Onde foi que eu saí da rota? Aonde foi que eu coloquei o botão na casa errada? E aqui nós estamos diante de nós um texto, querido e querida, que nos mostra que o primeiro botão desta peça, o primeiro azimuth, a primeira bússola, a primeira instrução é o que nós pensamos sobre Deus. Tozer vai dizer que o mais importante na vida de alguém é a primeira coisa que vem sobre Deus quando algo acontece.
O que você pensa de Deus, o que você vive sobre Ele, tem relação direta com a sua visão de mundo. E aqui, queridos irmãos, queridas irmãs, nós sabemos que hoje há bons livros para tentar salvar o casamento e tem o seu valor relativo, por exemplo, como lidar com o cansaço ou 7 sugestões para que a sua família faça. Ok, se você tiver boa vontade, talvez você consiga encontrar uma coisa boa aqui e ali em algum conselho. Mas veja, isto, se não for uma visão correta sobre Deus, é tentar colocar um band-aid sobre a fratura exposta. Uma gaze sobre o tumor. A coisa mais importante é voltar para os trilhos do que pensamos sobre a pessoa de Deus. Do contrário, nós buscaremos a autoajuda e nós precisamos, na verdade, de ajuda do alto. Portanto, nós temos aqui, queridos, no capítulo 2, e eu quero a partir desse versículo 15, mostrar qual é a vontade de Deus, para que cheguemos no capítulo 3, logo após. Qual é a vontade de Deus para a família? Se eu puder ter um pouquinho de água aqui, para eu me recompor. Em primeiro lugar, versículo 15. E o Senhor Deus tomou o homem, colocou no jardim do Éden, para que o homem cultivasse e guardasse. Ora, primeiro princípio que Deus colocou aqui para a família: governar sobre a criação. Vamos repetir, gente? Governar sobre a criação. Ora, vamos relembrar o que diz o Salmo 8, versículos 6 e 8. Ouça isso, 6 a 8. Deste-lhe domínio sobre todas as obras de suas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés. Todas as ovelhas, bois, assim como os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar e tudo que percorre as veredas dos mares. Deus colocou o casal para governar sobre toda a criação. Adão é o corregente de Deus na história, no Éden. Eu não sei se você já reparou que há muito de salve as baleias, salve o mico-leão dourado. Ok. Eu não sei se você já percebeu que, por exemplo, querendo aprovar o aborto, que é o assassinato de crianças, mas eles criminalizam a subtração de ovos de tartarugas marinhas. Faz sentido? Você pode matar uma pessoa, mas você não pode quebrar um ovo de tartaruga marinha ou pegá-lo para você, porque é crime. Você paga por isso. Olhe para cá. Consegue compreender a subversão do valor do governo? Agora o homem está sendo governado. Eu estive em Cuba em 2009 e lá, à época pelo menos, se você mata uma pessoa, 6 anos de cadeia. Se você mata uma vaca, são 25 anos de cadeia. Consegue compreender que o sistema mundano está corroendo o governo e a beleza do ser humano? Você começa a perceber, portanto, e aqui eu estou lançando bases para argumentos para a família. Por favor, entenda isso. Vamos chegar lá. Você começa a compreender as razões pelas quais as pessoas começam a mudar, por exemplo, e tentar transicionar o que eles chamam de gênero, para depois fazer a transição, por exemplo, de espécie. E não é raro hoje você ver pessoas achando ou se comportando como animais. Eu sou um homem, mas eu me sinto um gato. Já percebeu isso? Esses dias eu assisti um homem assisti mesmo, né? De mais de 60 anos, dizendo que era uma menina de 5 anos com a chupeta na boca e fralda, rolando para cá e para lá, fazendo todo aquele cenário, aquela câmara de horrores. Bom, para que você entenda o quanto nós saímos da rota.
E porque isso aqui, o que importa para nós aqui, isso tem a ver com família. Gênesis capítulo 2 é o início da família, o princípio da família, que nós fomos gerados para a autoridade sobre todas as coisas, como representantes de Deus para cuidar de todo o resto e não sermos dominados. Ora, perceba que tudo que nós temos veio da natureza. A roupa que você veste e o visto, o sapato, ou veio de um animal, ou da extração da borracha, o algodão, o couro, enfim, todos os materiais, muita coisa que veio do petróleo, aquela porta já foi uma árvore, ok. Note que hoje as pessoas são controladas pelas coisas. Note que é muito provável que a subtração das coisas comuns, das coisas naturais, gerando um produto que é uma soma de tudo aquilo que Deus botou na natureza, tendo esta coisa, o seu funcionamento para o qual foi feita, ela tem sido geradora de governo sobre as pessoas, por exemplo. Compreende então que isso chega na família de forma bombástica? Veja, Deus colocou o homem no Éden para cultivá-lo e guardá-lo, mas agora, depois da queda, você vai perceber que ele está sendo subjugado e se sente guardado pelas coisas e não sobre ou pelo Deus das coisas. Portanto, em primeiro lugar, Deus coloca no Éden o governo e o cuidado sobre a criação. Segundo lugar, Deus dá ao homem mandamentos que garantem sobrevivência. Versículos 16 e 17. Então o Senhor Deus ordenou ao homem: podes comer livremente de qualquer árvore do jardim, mas não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por quê, gente? Porque no dia em que dela comeres, com certeza morrerás. Vamos repetir isso aqui juntos, porque isso vai ser importante para o segundo momento. Com certeza morrerás. Ok. Deus, diante de tudo isso... tem aqui, obrigado. Eu não sabia, tá vendo? Às vezes a bênção está perto e a gente não sabe. Fica ligado aí. Alguém botou? Ok. Se alguém tivesse colocado enquanto eu estou pregando, eu dizia que é um anjo, tem a mão angelical. Mas Deus abençoe quem colocou. Mateus capítulo 10, lá no final, que diz que quem dá uma água fresca, não é? A um desses meus pequeninos já recebeu sua recompensa. Então não sei quem foi, mas pega a benção. Tem mais, estou sabendo. Que benção. Agora eu estou esperto. Perceba aqui, Deus disse, não coma. Qual é a geração de hoje? É aquela que abomina o não. É aquela que valoriza tudo, menos o que já possui. Deus disse, olha, todas as árvores são de vocês, só essa aqui que é minha. Não come não. Não entra nesse espaço porque é meu. Não, eu não posso lidar com o não. Perceber que Satanás entra exatamente na consciência e nos conceitos para fazer de Deus um tirano. Mas veja, os mandamentos de Deus não são para a morte, são para a garantia de sobrevivência. Porque no dia que você fizer, você morre. Este é o conceito. Esta é a intenção da palavra de Deus. E esta é a intenção dos mandamentos que garantem sobrevivência. Gente, mandamentos garantem sobrevivência. Não esqueça disso. Eu conversando com minha sobrinha, e você sabe que adolescentes têm dificuldades de compreender certos conceitos, tá certo? Eu estava falando, filha, um dos mandamentos de Deus é a hierarquia. Por exemplo, honra teu pai e tua mãe, é porque os pais são honoráveis acima dos filhos. E quando isso é subvertido, quando isso é invertido, a vida longa não acontece para os filhos. E agora nós não estamos traduzindo como número de anos, porque há aqueles que honram seus pais, mas têm a vida ceifada com rapidez. Mas o que a Bíblia promove não é só a questão do tempo,
porque tudo que vem de Deus transcende o tempo, porque ele sabe que recebe bênçãos eternas mesmo em um curto espaço de tempo, portanto, vai muito mais do que você contar dias no calendário. Compreenda, portanto, eu disse a ela, que a hierarquia é uma segurança. Por que você sai na rua e fica mais segura porque vê um policial? Porque ele é uma autoridade sobre a sua vida. Então você diz, estou segura, posso brincar por aqui. E eu disse aqui em casa, todas as crianças, elas estão resguardadas pela minha autoridade e da sua tia, minha esposa. E no final de tudo, eu sou responsável por todos vocês. E eu disse a ela, você sabe qual foi a última ordem que eu dei para sua tia, minha esposa? Foi ontem à noite. Você está com dor de cabeça, eu te dou uma ordem, vá dormir que eu vou lavar a louça para você. Foi, filha. Está proibida. Proibir legal. Pô, marido Rui. Perceba. E eu disse a ela, se alguém bater na porta meia-noite, esmurrando a porta, você sabe quem que vai atender? É você? Não, tia, é o senhor. Sabe por quê? Porque Deus me colocou como autoridade aqui para cuidar de vocês. Portanto, para chegar até você, vai precisar passar por cima do seu tio no cadáver. Porque entrar não vai. Só se ceifar minha vida. Perceba, portanto, meu irmão, minha irmã, que os mandamentos de Deus, ao invés de serem para nos matar, para nos manietar a felicidade, eles trazem felicidade. Não coma, senão você morre. Aí Deus diz isto para a humanidade, que é um casal. Veja. E o casal está aprendendo a conviver com as regras de Deus, está recebendo as benesses disso. Mas você vai ver que Satanás não deixa isso barato. Daqui a pouquinho a gente vai trazer isso. Estamos lançando as bases. Portanto, vimos no capítulo 2 que há o governo e o cuidado sobre a criação dados à família, os mandamentos de Deus que garantem sobrevivência e a igualdade de essência, mas a distinção dos papéis. E o nome disso é complementaridade. Você pode ler isso, por exemplo, no Gruden, no Kostenberger, no John Piper. Eles vão dizer e vão nos lembrar esse princípio bíblico. Homem, como diz em Gálatas capítulo 3, versículo 28, né? Não há judeu, não há grego, não há escravo, não há livre, não há homem, não há mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Isto é igualdade em essência. A mulher nunca foi menor do que o homem. A essência, o valor é o mesmo. O mesmo sangue que Cristo verteu por homens, verteu por mulheres. Porém, Deus colocou no Éden a complementaridade. Veja a partir do versículo 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Eu lhe farei uma ajudadora que lhe será adequada. E o Senhor Deus formou da terra todos os animais do campo, todas as aves do céu, e os trouxe ao homem para ver como lhes chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo. E esse seria o nome deles. Assim o homem deu nomes a todo gado, às aves do céu, a todos os animais do campo. Mas não se achava uma ajudadora adequada para o homem. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu. Então uma das costelas e fechou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus lhe havia tomado, formou a mulher e a trouxe ao homem. Então disse o homem: esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. E ela será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Você notou que Adão foi tirado do pó? E notou que a Eva foi tirada da costela de quem saiu do pó?
e notou que filhos viriam da junção daquele que veio do pó e daquela que veio da costela, e que os filhos são gerados entre as costelas da mulher, vamos dizer assim, perceba que Deus, gerando vida, colocou todas as coisas na sua ordem. Alguns vão dizer, e eles são maldosos por isso, não deveriam falar isso, que Adão colocou os nomes nos animais antes que Eva chegasse, porque a criatividade seria tanta que até hoje os nomes ainda estariam surgindo, tamanha efusividade da criatividade da mulher. E Adão foi mais prático, disse, não, isso aqui tem cara de porco, é porco, isso aqui é camelo, pronto. E a Eva chegou, já estava tudo legal. Mas veja, descontrações à parte. Perceba que agora Eva chega num ambiente pronto. Chega num ambiente onde as coisas estão ali para recebê-la. Mas ela tem uma missão. E a missão de Eva é andar junto da missão de Adão. Porque Adão tem que governar tudo aquilo como corregente. E Eva é ajudadora adequada. Meus irmãos, que expressão maravilhosa, adequada. Que bênção é ler que Deus fez a mulher de maneira adequada. Não há nada de errado no projeto da mulher. E nós percebemos uma força tão estranha, diabólica, tentando fazer com que a mulher seja transgredida na sua essência, na sua doçura, na sua beleza, na sua meiguice original. E percebemos que todo o cenário protetivo do Éden fora feito para que Eva chegasse com segurança, paz, tranquilidade. E veja que força agora isso traz a Adão, porque ele olha para os animais, todos eles têm uma fêmea no mundo animal, e certamente ele pensou, tem alguma coisa errada aqui. E Deus sabia o que estava no coração dele. Agora pense que coisa linda. Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, Deus que se basta a si mesmo, que não precisava ter criado ninguém, porque se sentia só, porque Deus é uma trindade, por isso só Deus é amor, eu não posso ser amor, ou eu sinto ou eu recebo, mas em Deus, por serem três pessoas, o amor é possível, porque o amor só é possível com mais um, e o Deus único, Senhor, em três pessoas se bastava para se amar eternamente, é o que os teólogos chamam de pericorese, cria Adão. E quando cria Adão, tem Adão e a Trindade. Aí Deus, o próprio Deus diz assim, não é bom que o homem esteja só, está faltando. O homem e Deus ainda não era o projeto. Entra quem, gente? A Eva. Compreende que a Eva, hoje, vocês, filhas de Eva, não precisam de nada além do que a própria palavra de Deus diz sobre vocês? Que vocês não precisam das ideologias contrárias à própria palavra para que vocês consigam descobrir o verdadeiro valor de vocês? Segura essa bênção aí, as irmãs, porque eu tenho certeza que a gente tem muito a falar sobre isso. Bem, diante disso, queridos e queridas, percebemos que no Éden, Deus dá um papel diferente para Adão e um papel diferente para Eva. E nós sabemos aqui o papel de Adão, nós sabemos a responsabilidade de Adão. Só para que você entenda, mulher, como Deus se preocupou não só na composição no início, mas em toda a história. Você percebe na lei, em Êxodo capítulo 21, que se um homem tomasse uma outra mulher, ele não poderia diminuir mantimento, roupa, direitos conjugais. Caso ele não cumprisse essas três obrigações, ela seria libertada do casamento. Está na lei. Veja. Mantimento, roupa
direitos conjugais. E o texto diz 3 obrigações. O que significa que Deus o tempo inteiro se preocupou com a mulher, com o cuidado da mulher. E eu quero trazer aqui um parêntese para os homens. Nós vemos hoje muitas mulheres que têm o seu trabalho, que têm o seu labor, e que muitas vezes, como ajudadora, elas vão à luta. Assim como um dia, por exemplo, a minha mãe precisou ir à luta, porque meu pai ficou extremamente doente. Lembra disso? Minha mãe é uma guerreira. E nós sabemos que, se necessário for, as mulheres fazem isso. A pergunta é, homem, quando você vai para casa, também é capaz de ajudá-la? De abençoá-la? Fica essa pergunta no ar. Porque talvez você ache que o cuidado de um lar, de um modo geral, cabe somente à sua esposa. Bom, em alguma medida, sim. Mas não em todas. Porque nós não somos hóspedes em casa. Quem suja, pode limpar. A esposa não é uma empregada. A esposa é uma ajudadora. Ok, veja. Cada casa funciona de um jeito. E tem filhas de Eva que diz o seguinte, não mexe em nada, isso aqui é meu reino, dá licença. Se você tentar mexer em alguma coisa, ela espeta. Tudo bem, eu já vi casos assim. Quem já viu? Já vi. Principalmente as mais antigas. Não é? E glória a Deus por isso. Mas veja, em algum momento até essa mulher vai ficar enferma, vai precisar de uma ajuda, de um auxílio, tudo bem? Os homens são hóspedes em casa? Não. Deixa eu ler para você uma citação de Lutero. Olha só. Agora diga-me, quando um pai troca as fraldas ou faz qualquer outra tarefa de casa para o seu filho e alguém o ridiculariza dizendo que é um efeminado, embora o pai esteja agindo de acordo com a fé cristã, meu querido amigo, diga-me, qual dos dois homens está ridicularizando o outro sutilmente? Deus, com todos os anjos e criaturas, está se agradando, não porque o pai esteja trocando fraldas, mas porque ele está fazendo a tarefa de acordo com a fé cristã. O que você faz na sua casa vale tanto quanto se estivesse fazendo nos céus para o Senhor Deus. Deveríamos nos acostumar a pensar em nossa posição e trabalhar como se estivéssemos fazendo algo sagrado para agradar a Deus, não por causa da nossa posição e obras, mas por conta da palavra e da fé, das quais flui a obediência para as obras. Portanto, quando nós chegamos em casa, nós olhamos o Éden e percebemos o que podemos cooperar, cuidar, abençoar, guardar. A criança que precisa de colo, que precisa de ouvidos, ou de mais 2 mãos. Tudo bem, gente? Quando uma criança chega de você na sua casa, vire o celular de cabeça para baixo e pergunte o que foi. Ponha no seu colo, converse. Se ela for pequena, para que ela aprenda esse conceito. Porque talvez em algum momento você quererá falar com esta criança maior um pouco e ela não dará o celular para lhe ouvir, porque ela aprendeu contigo. Bom, estamos aqui lançando bases. Por fim, a última base é o casamento com a vida própria, ou seja, a autonomia do núcleo familiar formado a partir de homem e mulher. Verso 24, portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. E o que acontece com isso, gente? Isso mesmo. E ambos serão uma só carne. Aqui Adão recebe
graça de Deus para ter voz profética, porque Adão não sabia o que era pai e mãe ainda, porque ele não era pai, ele não teve mãe. Ele exerce, de alguma maneira, quando fala isso, um tom profético no que diz, porque é aquilo que aconteceria a partir dali. E Deus cria o primeiro laço conjugal e depois cria os laços paternos e maternos. Vou repetir isso. O primeiro laço familiar é conjugal e não dos filhos. Primeiro, um casamento deixa para trás uma vida familiar anterior. Agora, a primazia de um homem e de uma mulher não é que sejam filhos, mas que eles tenham se tornado esposo e esposa. Deixará o homem seu pai e sua mãe. Não significa abandoná-los, deixar de honrá-los. A mãe precisa de ligação, o pai precisa de cuidado, aqueles que ainda têm o privilégio de ter. Porque depois que partem, muita saudade. Perdi meu papai já. E como eu queria, meu velhinho perto. Foi pastor também, quem sabe me daria tantos conselhos hoje. Seria tão bom. Mas ok, o tempo passa. Sabe por quê? Porque hoje o Senhor me colocou como esposo da Andresa e pai das crianças. Portanto, a primazia, o primeiro elemento afetivo é o casamento. Deus não fez os filhos e depois o casamento? Ou ele poderia fazer Adão e depois tirar Eva da costela, um filho, 2, 3, quem sabe? Não. A exclusividade do casamento está sendo vista aqui. Portanto, sim, a esposa ou o esposo está num nível diferente dos filhos. Deus permite que você tenha mais de um filho, mas Ele não permite que você tenha mais de uma esposa, mais de um esposo. Deus ordena que você crie os seus filhos para irem embora, mas ordena que você ame o esposo ou a esposa para que fiquem. E há muitos que criam os filhos como se eles tivessem de ficar a vida toda e tratam o cônjuge como se estivessem de ir embora. Gente, o que eu tenho ouvido nas 4 paredes de gabinete, nesses quase 20 anos, falando a casais, ouvindo os casais, é de desesperar a alma de qualquer um. Para tratar aqui de um caso ou 2. Eu já lidei, por exemplo, com 2 casais, e aqui eu trago-os como personagens, sem nomes, vocês jamais conheceriam, tá? Eu jamais faria isso. Eu já tratei casais com 49 anos de casados, sentindo dores, raivas e iras do dia do casamento. No dia do casamento ela fez assim e falava de espumar o canto da boca, de ira. Mantém-se casados, mas não estavam conjugados. A conjugalidade estava no ralo. Ira. Portanto, o que percebemos aqui, queridos e queridas, é que, por conta de que a rota lá atrás não foi corrigida, quando os filhos chegam, eles tomam o protagonismo do lar. Aí quando os filhos vão embora, a teoria do comportamento chama da síndrome do ninho vazio, não é isso? Ok, é um bom nome para dizer falta de diálogo e falta de Deus nesse casamento. Ok, eles farão falta. Farão falta. Mas o casamento é superior a eles? Sim. A esposa é a pessoa mais importante da sua vida? Deve ser. Se não é, deveria. Eu trato casais, por exemplo, que se tem 2 filhos ou 3,
cada filho é de um cônjuge. Não estou dizendo que eles têm filhos com outros. Não, não, não. Eles elencaram, esse aqui é meu, esse lá é seu. Você entendeu? Gente, isso é sério. E os filhos chegam para separar o casal. Sabe por quê? Porque quando o filho chegou, você sabe que a mulher fica sugada. As irmãs digam amém. A criança só quer a mãe, quer mamar, mamar, mamar. E o pai fica naquela expectativa. E o pai fica assim meio que de lado. E se ele não tiver uma cabeça legal, ele vai começar a olhar para essa criança como rival. Acabou com a minha festa. Que lugar, negócio é esse? Ou então vai ser o inverso. Ele vai se agarrar tanto essa criança. E quem sabe, olhar a mãe naquela convalescência. Naqueles dias que ela não conseguiu fazer aquela escova legal. Que a irmã está assim depois do parto. Já meio que sem maquiagem. E meio ainda... Sim ou não, as irmãs? Gente, isso é coisa de gente normal. Bem-vindo ao mundo real. Mulher de verdade, de carne e osso. Pele, cabelo, celulite, estria. Tem hora que está no caos, aí você põe o cosméticos, vira o cosmos. É isso. E tudo bem por isso. Você pode esticar mais, estica, puxa daqui, vai, bota um grampo. A tua hora vai chegar e vai cair legal. Tu só está protelando. E louvado seja Deus por isso. Coisa mais linda é envelhecer junto. Eu e minha esposa temos um trato da gente envelhecer, ficar assim, a pelanquinho do outro, nós dois. É bênção. É, não é, meu amor? Coisa linda. E ela me faz raiva, hein? Eu também faço raiva nela. Mas a gente se entende por Jesus. Coisa linda. Quanto mais o tempo passa, mais a gente aprende a lidar com as coisas diferentes. Amém, gente? Famílias perfeitas são como montanhas azuis. Tem montanhas aqui? Às vezes fica azul lá no final. Quando você chega perto, é que cor, gente? Quando você chega perto de uma família perfeita, acabou a perfeição. Tá certo? Bom, eu quero concluir, portanto, esse primeiro momento. Lembrando aos irmãos, aos queridos aqui, das bases que Deus colocou para a família em Gênesis capítulo 2. Em Gênesis capítulo 2, Deus colocou sobre a família governo e cuidado sobre a criação, mandamentos para garantirem a sobrevivência, igualdade de essência, mas distinção nos papéis, e casamento e família com vida própria. Que Deus nos abençoe por enquanto, em nome de Jesus. Amém. Se os problemas parecem não ter solução, quando as mágoas inundam o teu coração, há alguém que atende a tua oração. Jesus Cristo, Mestre, Senhor, Ele é o dono da chuva, do sol e do ar, é Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é o dono dos montes, do céu e do mar, é Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Ele é o caminho, a verdade, a luz. Abre teu coração e recebe a Jesus. Tua vida é Cristo que agora conduz, pois é Ele teu mestre,
amor, na alegria.